Alguns de vocês são novos por aqui, não conhecem a minha história. Então hoje nós vamos fazer uma caminhada juntos e eu vou contar um pouquinho quem é a Débora e como é que uma ouvinte aprendeu língua de sinais ainda bebê e como é que isso não prejudicou a história dela, a fala dela, o aprendizado dela. Existem muitos mitos com relação à língua de sinais. E um desses mitos está ligado ao prejuízo que uma língua visual pode trazer para a aquisição de línguas orais. Mas isso é um grande mito e ele é quebrado através de diversas pesquisas científicas que foram feitas com crianças ouvintes, crianças surdas e que essas pesquisas comprovaram que a língua de sinais, ela serve como um grande gás. Ela consegue proporcionar um grande empurrão no desenvolvimento cognitivo. Isso no Brasil, nós ainda não temos sedimentado, conscientizado. Mas nos Estados Unidos, por exemplo, eles ensinam a American Sign Language nas escolas e como uma forma não só de levar dignidade linguística e acessibilidade, um conhecimento para as crianças desde pequenas, mas como uma forma de desenvolvimento cognitivo, para impulsionar o desenvolvimento cognitivo das crianças, surdas e ouvintes. Mas isso é uma etapa que está em construção aqui no Brasil. Eu nasci ouvinte numa família de pessoas ouvintes, com uma irmã surda. A minha irmã surda chama-se Janaína e o sinal dela é este aqui. Quando descobriram a surdez da minha irmã, os meus pais foram aprender língua de sinais por orientação dos médicos e dos fonoaudiólogos, lá em 1980, quando a Libras não era reconhecida como uma língua no Brasil. Eram gestos, linguagem, mímica, mas não era considerada uma língua. Meus pais foram pioneiros, se aventuraram numa área de conhecimento até então menosprezada no Brasil. Minha irmã aprendeu Libras, meus pais aprenderam Libras, minhas avós aprenderam Libras, a família aprendeu Libras e quando eu nasci, minha primeira língua de aprendizado e comunicação foi a língua de sinais, por opção e dedicação dos meus pais e também da minha irmã. E isso me proporcionou um conhecimento não só linguístico, mas depois disso eu fui crescendo, eu aprendi português muito bem, como vocês podem ver. Aprendi inglês, morei na Alemanha, aprendi alemão, estudei francês, estudei espanhol, aprendi língua americana de sinais. E a área da linguagem e das línguas nunca foi algo temeroso, algo que eu tinha receio de entrar. Não, sempre foi algo que para mim é um terreno fértil, sabe? E eu vejo isso fortemente relacionado à minha história de aquisição da língua quando criança, né? Eu fiquei um tempo imaginando que essa sensação era uma sensação só minha, até que eu fui fazer doutorado na área de fonoaudiologia. E no meu doutorado eu estudei a respeito da aquisição da linguagem, da língua de sinais e li muitos artigos e materiais internacionais valorizando e incentivando a aquisição de uma língua visual para crianças. E teve um artigo bem interessante que eu li que falava o seguinte, ele dizia que isso tudo está na minha tese, viu? Se vocês quiserem, talvez vocês estejam assim, ai Débora, manda os artigos. Coloque Débora Pereira Cláudio W, tese de doutorado. É fácil de achar, gratuito, vocês conseguem na internet, tá bom? Dá um Google que vocês encontram.
Então, um dos artigos falava, esqueci o que eu ia falar. Um dos artigos falava sobre, lembrei. Um dos artigos falava a respeito do desenvolvimento linguístico no geral. E que a maturação e a consciência, né, que uma criança tem para a emissão de sons, das cordas vocais, a articulação da boca e tal, ela é posterior a ela conseguir sinalizar o que ela deseja. O artigo dizia que muito antes da criança conseguir emitir palavras compreensíveis pelos pais, muito antes disso, ela já quer se comunicar e não sabe como, porque através da oralidade ela não consegue ainda por ser pequena, mas através dos sinais ela conseguiria. Então, uma outra história. Eu ensinei língua de sinais para minha filha, para Sofia. Hoje a Sossô tem 5 anos. Ela fala português fluentemente. Ela fala inglês. Não vou dizer que é fluentemente, mas quase melhor do que eu. Compreende muito bem inglês, libras e língua americana de sinais. E desde a minha barriga eu sinalizava com ela, sabe? Eu cantava para ela e fazia os sinais. E eu fazia isso não só pela dignidade linguística, que é importante que ela tenha esse conhecimento, como um diferencial para ela enquanto ser humano, por ter uma tia surda. Claro, Janaína, tia da Sofia, surda. Então é importante que ela saiba a língua de sinais. Estamos voltando para o começo do nosso passeio, viu? Então já tô terminando as histórias. Mas eu ensinei língua de sinais a ela também como fator de desenvolvimento cognitivo para minha filha. Também para isso. Então eu sabia que eu estava levando a ela um conhecimento de uma língua visual. Eu estava, ao ensinar língua de sinais, levando a ela a possibilidade de ser uma agente, né, de acessibilidade e conexão com mais pessoas no nosso país, que se ela soubesse só o português, ela faria um tipo de conexão, né? E ela sabendo português e língua de sinais, outras. Vou contar mais uma história. E também pela questão da cognição, né, e de ter na família uma tia surda. Última história. Vou voltar agora que eu tenho que pegar meu carro, gente, para ir embora. Então, a última história é a seguinte. Nunca imaginei que a Sofia fosse usar a língua de sinais tão cedo. Tão cedo eu digo assim, ela tinha 2 anos de idade, tá? Quando isso aconteceu. Ela foi para a creche e ela tinha na creche um coleguinha que não se comunicava pela oralidade. Ele tem autismo e a comunicação dele, e isso ela identificou, e as professoras falam que isso foi algo que aconteceu naturalmente, ela identificou que a comunicação dele fluía melhor pelos sinais. Ela acostumada com sinais. Então, ela chegava perto dele, por exemplo, na hora de comer, os colegas falaram, vamos comer, vamos comer. Ela chegava próximo e fazia, gente, com 2 anos de idade, comer, aí fazia sim, não, e aí se ele ficava quietinho, ela fazia dormir, para ver se ele queria dormir. Então, brincar. Ela começou a desenvolver uma comunicação com ele, não pela oralidade, mas de outra forma, através de um caminho que ela aprendeu desde os primeiros dias de vida. Então, ensinar Libras é algo que você semeia hoje e você não tem ideia da árvore maravilhosa que vai nascer dessa semente. Aprenda Libras, ensine Libras, seja Libras. Beijo, beijo.